Voltamos, amores, e agora a gente vai usar a nossa apostila de matemática, dando continuidade sobre o que falávamos ontem, parte decimal. Hoje nós vamos falar desses números decimais, dessa parte decimal, em uma reta numérica. Que a gente vê, né, a régua numerada de 0 a 20, 0 a 15, 0 a 30, 0 a 50, e a gente vê entre os intervalos, né, que nós contamos de 5 em 5, aqueles bem pequenininhos que a gente não consegue localizar. E é isso que a gente vai falar aqui agora, tá bom? Vamos lá. Assim como as frações, os números decimais também são formas de números racionais e podemos organizá-los em uma reta numérica. Vamos pensar na régua que utilizamos com frequência. Se dividirmos 1 centímetro em 10 partes iguais, cada parte corresponderá a 1 milímetro, que são as marcações menores que há entre um número e outro na régua. Dessa forma, podemos afirmar que cada milímetro é igual a 0,1, ou seja, 1/10 do centímetro. Vamos observar isso na régua. Então, o trecho que está destacado de vermelho está representado na parte preta e abaixo com a setinha apontada. Então, do 0 ao 5, eu tenho 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. E do 5 até o 10, nós temos 0,6, 0, ao 1, na verdade, né? 0,7, 0,8 e 0,9. Assim, podemos localizar outros pontos na régua, considerando os milímetros. Vejam os exemplos. Então, no 0 eu tenho 0,1. No 1 eu tenho 1,2. Nesse trecho, depois do 1, eu pulei umzinho, e no segundo eu tenho 1,2. Cheguei ao 2, pulei 2, e na terceira casinha eu tenho 2,3. No 3, eu pulei 3 itenzinhos, né? Marcaçõezinhas, e cheguei ao 4, então eu tenho 3,4. E assim sucessivamente, assim que a gente vai preenchendo os intervalos. Então, nós temos aí. Então, o ponto 1,2, por exemplo, corresponde a 1 centímetro e 2 décimos de centímetro, ou seja, 1,2 centímetros. O ponto 4,5 é equivalente a 4 centímetros e 5 décimos de centímetros, ou seja, 4,5 centímetros. Nesse último caso, podemos dizer que esse ponto é o mesmo que 4,5 centímetros, já que 0,5 corresponde à metade de uma unidade. Na página 37, nós temos aí uns exercícios resolvidos que nos mostram mais um pouco sobre o que estamos falando. Vanessa usou sua régua para medir em centímetros o comprimento de seu lápis, como mostra a imagem. Então, a imagem aí, ela utilizou do 0, né? Pegou aí o 7 e um pouquinho depois do 7, menos que 8. Então, como que a gente vai fazer aí, ó? Utilize o número decimal para registrar a seguir a medida do lápis de Vanessa, tá? Então, qual é a resolução? Primeiro passo é verificar se Vanessa começou a medir o lápis a partir do ponto 0 da régua. Como ela fez isso, a parte inteira da medida do objeto é mais fácil de identificar. Então, aí já tem uma outra marcação, né, usando a régua e o lápis, que é a 7. Então, o número inteiro a gente já sabe que tem 7 centímetros. Agora, a gente vai precisar de descobrir o décimo, tá? Já sabemos que o lápis mede mais de 7 centímetros. A parte decimal dessa medida está entre 7 e 8. Entre esses dois números existem os milímetros, tá? Que são décimos de centímetros. O que precisamos fazer agora é contar quantas marcações menores, aquelas pequenininhas, que são os milímetros, há do 7
que é a parte inteira, até o ponto que a medida do lápis termina. Então, já deu um destaque aí, ó, aonde exatamente parou. Então, nós temos a marcação um pouco maior entre o 7 e o 8, representa o meio, ou seja, 0,5 centímetros. Podemos ver que a medida do lápis está em 2 marcações depois da metade do intervalo, portanto, até 0,7 centímetro. Juntando a parte inteira da parte decimal, encontramos o número decimal que representa a medida do lápis de Vanessa, que é 7,7. Aí agora a gente vai partir para a parte prática desse assunto.